E aí, turma, como é que tá as coisas? Tinindo. Tô com um carrinho aqui hoje, aqui, ó, top. Pensa num carrinho bacana. Eu vou levar vocês pra dar uma voltinha nele hoje. Esse carro aqui, turma, é o seguinte. Ele é de um amigo meu. E ele levou ele lá pra casa pra eu poder fazer um serviço nele de... mexendo no carburador dele. Ele tava muito ruim pra poder pegar. Marcha lenta, essas coisas. E ele é um 147 a álcool, motor 1300. E na hora que eu mexi nesse, na hora que eu abri o capô desse carro, eu apaixonei com ele, não vou mentir. Eu nunca vi um 147 igual esse aqui que eu vou mostrar pra vocês hoje. Ele não tá lindo, bonito, apresentável assim, porque a pintura dele tem as marcas dos seus anos de uso. E ele, só que assim, é um carro muito íntegro, muito inteiro, muito alinhado. Na hora que eu mexi no carburador dele, que eu andei nele para poder testar, eu fiquei bobo de ver na confiabilidade que ele passa. Um carro firme, um carro duro, é um carro que eu peguei e falei assim, gente, se eu quiser montar nele aqui agora e lá em São Paulo, eu tenho certeza que eu vou e volto. Então eu vou mostrar pra vocês que carrinho mais divertido, mais gostoso que tá esse aqui. E esperto, hein, ó. Olha, já quarta. E ele é 5 marchas. Turma, o carro muito durinho, muito gostosinho. Olha o painel do carro, tanto que esse carro tá inteiro. Não tem um trincadinho no painel. Os difusores de ar tudo perfeitinho. Eu vou lá com ele lá pra casa agora. Eu vou mostrar pra vocês como que esse carrinho tá. Motorzinho 1300, não é o 1050. E esse carro, relação peso-potência, é um carrinho muito esperto. Ele não pesa, ele é leve. E esse aqui ele ainda é álcool. Esse aqui ainda é álcool. O álcool ele te entrega mais, né? Ele tá pegando um beiradinho de escapamento no chão na hora que passa no quebra-mola. Olha que carro mais firme. A única coisa que tá fazendo barulho, eu acho que tem alguma coisa solta lá dentro do porta-mala. Eu acho que nem a tampa do porta-mala dele tá fazendo barulho. E é bem característico esse barulho do motor dele com o escapamento, esse roncadinho dele. É muito característico. De longe dá pra você ver que é um 147. E vai pegando escapamento. Olha o câmbio aqui, ó. 5 marchas já, ó. Câmbio moderno. Os primeiros são 4 marchas. Vou parar de gravar por enquanto. Tô aqui com ele aqui. Eu vou mostrar esse carro mais detalhado, os detalhes aqui certinho, as coisas dele pra vocês daqui a pouco. Mas antes da gente começar a mostrar o carro, eu vou tentar contar um pouco da história do carro. Esse carro aqui, né, ele foi fabricado, primeiro ano, ele era para vir em julho de... Mentira, era para vir em setembro de 76. Só que ele acabou vindo em julho, ele acabou vindo antes, a fabricação dele já e venda aqui no Brasil, né, em Betim, na Fiat. Só que a história desse carro não começou aqui no Brasil. O Fiat 147, ele originou, né, lá do exterior, do Fiat 127. Então ele é uma atualização, por assim dizer. Esse carro aqui, ele é muito interessante, turma, porque ele é muito pequeno e ao mesmo tempo que ele é pequeno e leve, pela motorização dele, ele é um carro muito esperto. O primeiro, o de 76, ele era um carro a gasolina
e ele era um motor 1050, né? Um motor até forte, porque a gente pega os motores 1.0, na verdade são 900 e poucas cilindradas. Esse aqui era um motor de 1053 cilindradas, 1050, 1049, é um negocinho assim, ao certo assim, de cor eu não vou lembrar. Mas ele era um motor a gasolina, motor 1050, e se mostrava muito versátil, muito esperto, de manutenção muito fácil, peças muito baratas, principalmente na época que não se tinha tanta mão de obra, né, especializada e tal. O pessoal tinha, por exemplo, os Opalas, as Caravans, que também eram carros de muita manutenção simples, mas esse carro aqui em especial era um carro que em qualquer lugar que você tivesse, meio que até dentro, debaixo d'água, você conseguia resolver os problemas dele. Igual ao seu concorrente, o Fusca, né? Só que o Fusca veio bem antes do que o 147. O 147 tomou o lugar aqui do brasileiro, né? Justamente por essas questões que eu falei, questão de economia. Até hoje se mostra um carro econômico, a autonomia dele é bem legal. Esperto, igual esse carro aqui. Ele já é 5 marchas, os primeiros eram 4 marchas. E é um motor que saiu até nos Unos, né? Os Unos 84, 5, 6, 7 para frente. Tiveram algumas atualizações, modernidades, né? Mas esse carro aqui, turma, é um carrinho sensacional. Eu dirigi esse carro aqui, eu já dirigi vários outros 147, mas esse carro aqui em especial, ele tá aí com seus desgastes, a pintura já tá uma pintura um pouco queimada, ele tem esses defeitinhos aqui. Coisas assim, super normais, que é de um carro de uso e também de trabalho. Ele tem até o bagageirinho aqui em cima que tá até torto, é um carrinho pau pra toda a obra. Serve para trabalho, serve para ir para pescada. Eu conheço o dono dele usa ele, mas também cuida. Tanto é que vocês vão ver o grau de cuidado que esse carro se encontra. Esse carro aqui me chamou a atenção por esse fator. Eu já dirigi muitos outros 147, mas eu nunca na minha vida eu dirigi um 147 que tivesse no grau de confiança que esse carro me passou igual eu dirigi ele. Na hora que eu segurei a direção, que eu comecei a andar, passar a marcha, senti o motor do carro, senti a suspensão e o freio do carro, eu fiquei assim, boca aberta. É um carro comum, um carro normal, né? Você olhando para ele assim, é mais um carro comum, só que na hora que você sente o carro, você se transforma, né, na questão de sentir o que o carro, a experiência, o que ele vai transmitir para você. Então, agora eu vou mostrar agora ele aqui para vocês, que tem vários detalhes que me chamam muita atenção desse carro, que eu gostei demais. Realmente eu fiquei encantado com ele. É um carrinho bonito, eu não acho ele feio. Ele tem seus traços característicos, né? E muitos detalhes deles que me chamaram a atenção. Eu vou fechar a porta dele aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar a interna dele, tá? Forração de porta perfeitinha. Tem até os cromadinhos aqui, ó, na porta dele aqui. São coisas raras de se ver, mas daqui a pouco eu vou mostrar o interior dele. Vamos lá. Se a gente for olhar os vincos de porta, com vinco de paralama e do restante da carroceria, a gente vai ver que todos esses vincos batem. É um carro muito alinhado. Aqui na porta dele é porque ele já tem folga na dobradiça de porta, então ele tem essa distância aqui, né? Ó, ele tem uma... Escutou? Ele tem folga na dobradiça da porta. Só que normal. Creio eu, ainda não sei, mas me parece que o dono dele, o Eurico, vai pintar ele. Acho que ele vai querer dar uma restauração nele. Detalhes que me chamaram muita atenção nesse carro são os vidros originais Fiat. Ó, tudo original de época. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Se eu trazer aqui de perto. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Isso, olha lá. Originais Fiat, com exceção do para-brisa. Mas o para-brisa até pouco tempo ele era Fiat. O Eurico falou que estava na estrada e pegou Fiat, e pegou uma pedrinha nele e trincou o para-brisa. Ele teve que trocar o para-brisa. Uma pena, porque nossa, eu particularmente eu tenho uma tara com o para-brisa original.
Esse vidro dele aqui também, ó, originalzinho, ó, Fiat, tá vendo? Deixa eu fechar aqui, acho que vai ficar melhor de ver. Ó, Fiat. Todos os vidros dele são, com exceção do para-brisa. As rodas dele, né? Pneuzinho 13, medido 1,6570. Se eu não me engano, ele era mais fininho. Acho que era até 1,45 e 1,55. A medida original, principalmente dos primeiros 147. Essa roda aqui, tá aqui em cima aqui, ó. Olha lá o escrito Fiat. As tampinhas. Todas as 4 rodas dele são originais de época. Tá vendo, Fiat? Todas as 4 rodas, turma. Todas as 4 rodas. Isso aqui é um detalhe muito importante, porque é um carro que significa que é um carro que nunca foi fuçado, passou na mão de muita gente. Teve cuidado, né? Não foi um carro que foi zurrado, ó, tá vendo? Todas as rodinhas aqui originais Fiat. E o detalhe mais ainda que me chamou a atenção, que eu gostei, esse aqui, ó. Tô aqui em Aguanil, né? Emplacado aqui em Aguanil, uma cidade vizinha, que eu nasci, Campo Belo. Esse carro foi tirado na antiga Disa de Campo Belo. Era uma concessionária Fiat que tinha. Olha até o telefone, ó. Não é 4 dígitos os primeiros, tipo 38, 32, 3422. Era 3 dígitos, ó. 8322, 12.000. As lanterninhas dele, todas MacArthur, fabricada no Brasil. MacArthur, todas as lanterninhas dele. Ó, MacArthur. Falta um pedacinho, infelizmente, mas não se paga colocar uma lanterninha paralela no lugar. Tem que deixar essas aí do jeitinho que estão, que é um dos charmes do carro. Aqui no porta-mala dele, porta-mala bem pequenininho, mas na época o pessoal não... Ó, como eu falei, é um carrinho que é de uso. Mas o assoalho dele, ó, durinho, durinho. Não tem podre esse carro. Isso aí é só de uso mesmo. Aqui embaixo dele, aquele barulhinho que eu tava falando é a tampa. A tampa dele eu acho que não tá fechando. Embaixo dele, muito bem cuidado também. Ó, não tem podre, só uso mesmo, normal. Bom, beleza, vamos lá. Tem até uma propaganda de época que eu acho muito engraçada. É um senhorzinho de idade que ele fica no meio da estrada, assim, no meio de uma rodovia. Eu vou ver se eu acho essa propaganda e vou pôr pra vocês. Ele fica no meio da estrada e ao fundo vem um 147 com sangue no olho, com veneno a 1 milhão por hora. E o velhinho tá explicando, ó, o Fiat 147, ele é isso, ele é aquilo. E o carro não tem só que andar, ele tem que parar. E vem o 147 e junta no freio. E eu falei assim, vai atropelar o cara. E o Fiat 147 para. Aí ele explica que tem uma válvula equalizadora na traseira, que você pode pisar no freio totalmente, que ele vai segurar na dianteira sem travar as rodas traseiras, né, que vai fazer o carro rodar. Quando a gente breca um carro, a frente abaixa, a traseira levanta e as rodas de trás travam. No Fiat 147 isso não acontece. Ele tem uma válvula que regula a pressão nos freios traseiros. Por isso eu vou comprar o Fiat 147. Carro não é só para correr, não. Carro tem que parar também. Olha ele aí. É uma tecnologia de época, tem até hoje essas, chama corretor de frenagem ou válvula equalizadora de freio. E o 147 já tinha. Muito legal. Freio a disco na dianteira, tambor atrás, tá? Motor 1300, saiu 1050. Tá aqui o motor, step aqui na frente, igual esse aqui veio muitos anos, até os anos 2000 aqui nos Fiat Uno. Nós temos aqui desguicho do vidro. Nós temos aqui combustível gasolina, né? Porque esse aqui é um motor a álcool para poder auxiliar a partir da frio. Ali é do reservatório de radiador. Radiador aqui na frente pequenininho, compacto. O capô abre ao contrário, né? Isso aí é um charme, mas eu não gosto muito, porque principalmente que eu sou alto, isso aqui atrapalha bem para poder fazer a manutenção. Eu tenho que vir cá, esticar e ir lá para frente. Bobininha escondida ali atrás do step. Caixinha aqui de entrada de ar para cabine.
Daqui a pouco eu vou mostrar a frente dele. Farolzinhos também, ó. CBE original, turma. CBE original. E não é só um não, viu? Todos os dois farolzinhos CBE original. Embleminha original de época da Fiat. Macaquinho aqui fixado no lugar originalzinho, perfeitinho. No início, turma, do 147, né? A capinha ali da correia dentada, ela era amarelinha mesmo. Nos Unos, passaram a ser pretas. Diferença? Nenhuma. Isso aí é alguma coisa que a Fiat fez assim só para poder mudar modelo a partir do Uno, 147, esse tipo de coisa. Distribuidor, alternador, bombinha d'água, mecânica muito simples, muito simples. O motor dele é pequenininho, ó. Tem praticamente 2 palmos de comprimento aqui, né? Muito compacto, né? Filtrinho conjunto ali do carburador. Esse aqui usa um Weber 190, saiu também 147 com DIS 32 da Solex. Todos os dois carburadores são muito bons, mas, na minha opinião, o Weber 190 ele é um carburador bem mais confiável. Cilindrinho mestre ali, já com servofreio embutido ali no cantinho, né? Antigamente era raro a gente ver, não era todos os carros que tinham servofreio. Mas esse aqui já é um dos últimos, né? Esse aqui é ano 86, modelo 7. Plaquetinha ainda de identificação dele ali da Fiat, ó. E é um carro, gente, assim, eu fiquei maravilhado com ele. Se eu achasse um nessas condições para poder comprar, eu compraria e creio eu que não venderia. Ficaria um carro para uso. Tipo, eu tô dando manutenção na caminhonete, no tipo, eu tô precisando, sabe? Eu cuidaria de um carrinho desse e ficaria para uso. É um carro confiável, manutenção super barata. Não é um carrinho feio, eu acho ele bonitinho, gosto bem dos traços dele. E ele não é um carro gastador, é um carrinho econômico. Até por ser carburado, ele é um carrinho econômico. Eu vou fechar o capô dele aqui e vou mostrar para vocês melhor outras coisas. Belezinha, turma. O 147 foi o primeiro carro que deu atividade aqui da Fiat no país, tá? Em 76. E também foi o maior trunfo e mostrou que a fábrica ela não estava para brincadeira na época, não. Só que, como eu havia dito no início do vídeo, né? O 147 não começou em Betim, em 76. A história começa na Itália por volta de 70, 71, com o 127, que é o antecessor do 147. Ele era considerado um super mini. Ele tinha 3,5 metros praticamente, com 1,5 metro de largura, altura 1,40. São dados mais ou menos aproximados, tá? Que eu decorei aqui. E até o peso do Mini, né, do pequenininho antecessor, era muito pequeno, ele tinha 700 quilos mais ou menos. E o 147 adotou praticamente que esses mesmos detalhes, mesmas medidas. A base mecânica, né, era uma suspensão McPherson, ambos os eixos, mola de coidal na dianteira e na traseira com feixe de mola. Os freios, igual eu expliquei, era um disco na frente e tambor atrás, não saiu com tambor nas 4. E tinha esses detalhes aí, né? Ó, o motor 1048 centímetros cúbicos, né? 1048 cilindradas. Ele já era fabricado, o motor era fabricado no Brasil, em Betim, tá? E por incrível que pareça, o modelo Sport, que rendia 70 cavalos, pregava 160 por hora no painel. Você imagina 160 por hora num carrinho desse, que loucura. E esse carro, turma, tiveram vários outros modelos. Nós tivemos o Spazio, nós tivemos... Aí teve o frente alta, né? Esse aqui é um frente baixa. Frente alta, a grade, o farol dele é bem mais em cima. Esse aqui é mais embaixinho que os faróis dele. Nós tivemos panorama, nós tivemos o OG, né? Nós tivemos a versão 147 Rally. Nós tivemos várias dessas versões aí. Bom, o 147, ele também foi na época o primeiro carro que vinha com motor a álcool na época, tá? Ele foi o pioneiro aí nesse quesito aí de
Acho que o país se encontrava com dificuldade muito grande, questão de barril de petróleo, produção de combustível, né, de gasolina. Na época estava com inflação, questão de dólar, então o pessoal teve que adotar outro combustível, né? Então ele ganhou um apelido que era o Cachaçinha. Ele foi lançado em 79, 3 anos depois. Ele foi o primeiro carro, né, a usar etanol, a usar álcool no motor. E ele era 1.3 com 60 cavalos. O painel era o mesmo do Rally e as rodas também vieram o mesmo desse modelo Rally. Ele tinha encosto de cabeça traseiro, né, que o outro não tinha, igual esse aqui não tem, encosto de banco traseiro. E tinha outros itens como vidro verde com desembaçador e essas coisas aí. A reestilização dele, né, com a frente desse aí, veio a partir de 80. A Fiat chamava frente Europa, porque ele remetia o visual antigo, mas assim, ele mostrava bem o visual meio que europeu de época e adotou esse nome por conta disso. Só que não agradou muito alguns compradores para as versões picape, o pessoal que usava os furgonetas. Na época o pessoal não gostou muito dessa mudança não. Ó, aqui no interior dele é um carrinho bem compacto. Ó, lá fora saíram versões 4 portas, pra cá não foi fabricado, mas acredito que só do 127, acho que o 147 nem teve 4 portas. E aqui nele, ó, o painelzinho dele muito novinho, muito bacaninho, funciona tudinho nele. Não tinha ponteiro para questão de temperatura do motor, só essas luzes espia mesmo. E aqui, ó, é porque acho que ele ainda tem que arrumar isso aqui, é um reservatório de parte da frente. Na hora que você encosta um fio no outro, ele vai fazer um... Escutou? Ele é um injetor de gasolina. Tem que pôr um botãozinho, um esqueminha bonitinho nele aqui. O lavador dele aqui, ó, não tá funcionando. Eu achei que tava funcionando. Depois eu vou até olhar esse aqui, porque parece que eu joguei água nele com vidro. E tem essas particularidadezinhas aí, ó. O som não é dele, de época. É um som moderno. O teto dele, ó, o forrinho aqui, lembra bem o Fusca. Creio eu que foi meio que uma cópia, ó. O Fusca saiu com esse forrinho assim, desse jeito. Luz de teto é a mesma que saiu até no Zuno Fire 2002, 2003. Até alguns sem ser Fire, né, mais novos vieram também com essa luzinha de teto. E ó, esse aqui já é 5 marchas, né? Os primeiros são 4 marchas. E nossa, é basicamente isso aí, igual o Og, que é a versão sedanzinha, né? Esse aqui é um hatch, é um mini hatch. E o sedanzinho, que era o Og, ele vinha na época para poder competir com o Voyage, com o Chevette, né? Era o que vinha para competir na época. Nós tivemos também a caminhonetinha, chamava 147 City. Era uma picapezinha com a plataforma da Panorama, né? E era mais um carrinho de serviço também, que era para poder... Era uma caminhonetinha para poder transportar as coisas. E é basicamente isso aí, turma. Eu vou funcionar ele aqui para vocês verem, né? Para poder encerrar, o 147, ele foi um grande divisor de águas. Não só por ser o primeiro modelo da Fiat no Brasil, mas por poder levar inovações para massas. Ele foi o primeiro veículo nacional a usar motor transversal, né? Que antes era tudo, como é que fala? Longitudinal, né? E ele também foi o primeiro a utilizar o álcool como combustível. Foi o primeiro a ter uma picape derivada de um carro de passeio. Então ele foi assim bem pioneiro nesses quesitos. Igual também é um furgão que também deriva de um carro de passeio. E que hoje tem o Fiorino derivado do Uno, né? Deixou várias heranças técnicas para os seus sucessores, como o Uno e Palio. Ele, infelizmente, ele saiu de linha em 86, após 10 anos de produção e mais de 1 milhão de veículos produzidos.
Só que pra fora, eu acho que a Fiat ainda continuou construindo ele e exportando esse carro. Eu só não me lembro até que ano que foi feito isso. Para você amante de Fiat, né? Assim como eu, amante de um 147, que entende bem mais do que eu da história, deixa nos comentários aí sobre esse detalhe. Houve também rumores que antes desse carro ser lançado aqui para poder rodar no Brasil, ser vendido, houve rumores que esse carro ele foi rodado. Pegaram unidades dele e rodaram cerca de 1 milhão de quilômetros com ele, que era o controle de qualidade da época, antes de estar saindo aí vendendo para todo mundo. Então agora eu vou mostrar para vocês o funcionamento do motor. Ele tem uma travinha ali, ó. Você empurra o capô todo, ó. Travou. Agora eu vou ligar o motor, eu vou mostrar o motor dele em funcionamento. É um som bem bonitinho, um som bem bacana. É característico esse barulhinho de válvula trabalhando, isso é super comum desses motores, tá? A lenta dele tá um pouquinho elevada, ele esfriou aqui, na medida que ele esquenta ele vai se acertando. E tem uma mangueirinha nele ainda, que tá isolada aqui embaixo, ainda tem que acertar ela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. É uma mangueirinha que vai aqui, ó, bem na pontinha dele. Ó, ela tá até com parafusinho ali, ó. Ela tá até com parafusinho, essa mangueira aqui, ó. Como é que ela tá até tortinha pra cima, essa aqui, ó. Ainda tem que fazer esses pequenos acertos. Aqui na traseira dele, ó, o escapamento, o barulhinho dele é bem característico de um 147. O barulhinho dele é bem bacaninha mesmo. Carrinho bem espertinho, bem versátil mesmo, ó. Olha o barulhinho dele lá atrás, ó. E é isso aí, turma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal para poder dar uma força pra gente, para poder fortalecer. Agora eu vou dar uma voltinha no carro, vocês vão acompanhar só, dar um passeizinho nele aqui.